As emendas que todos falam e apelidaram de orçamento secreto, elas eram empenhadas, cadastradas e pagas pelo Executivo. Elas eram indicadas pelo Congresso Nacional como está sempre decidiu. É outro erro de vocês. Então deixa eu colocar de maneira prática. O orçamento do RP9 de relator geral ou o orçamento do RP2 dos ministérios, elas não são impositivas, ou seja, não são obrigatórias. Certo? Elas são de programação. Então, quando o relator geral oferecia uma emenda a um ministério, só quem cadastrava era o governo, só quem empenhava era o governo e só quem pagava era o governo. Como hoje. A única diferença de antes para hoje é porque antes você sabia para onde ia e hoje você não sabe. Porque o ministro, sozinho, com o Anísio, é quem diz para onde vão 200 bilhões de reais no Ministério da Saúde. Eu informei ao ministro que para nós, parlamentares, é mais cômodo que essas inquirições sejam feitas lá onde eles estão, porque são 290 pessoas que estão nessa situação e fica muito difícil que se traga toda essa gente para depor aqui na CPMI. Então a ideia é que os parlamentares estejam lá para poder fazer essa inquirição. Mas, enfim, eu quero dizer que houve absoluta colaboração e boa vontade por parte do ministro no que diz respeito ao compartilhamento dos dados sigilosos. Penso que essa contribuição ajudará e muito no andamento da CPMI, ajudará e muito na aceleração do nosso trabalho e eu não tenho dúvida de que esse material trará uma imensa contribuição para o nosso trabalho. Desculpe, Mosquera, a última parte eu não ouvi. A ideia dele é seguir dentro da linha já mais ou menos encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal. Eles estão há 5 meses investigando. Eu acho que o trabalho tem uma linha própria. Deve seguir mais ou menos esse caminho ou sofrer alguma divergência? Olha, eu penso que investigação, e está aqui o meu colega deputado Carlos Sampaio, que é um promotor e conhece bem disso, até bem mais do que eu. A investigação, na medida em que você vai aprofundando, surgem novos elementos, surgem novos fatos e você acaba em uma investigação posterior, como essa que está aí colocada, que vai ser feita na CPMI, já que a deles já está sendo concluída, é bem possível que surjam novos elementos. Agora, eu penso que a própria CPMI já definiu linhas diversas de investigação, como, por exemplo, a CPI está disposta a investigar omissões, eventuais omissões, quer investigar a condição em que ocorreram essas prisões das pessoas que estão detidas até hoje. Portanto, me parece que o escopo da CPI se propõe a ser maior do que o escopo da investigação do Supremo. Mas isso não diminui a importância desses dados que já foram coletados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi discutida na reunião a situação do deputado Fernandes, que consta como investigado nos inquéritos do STF e agora terá acesso a pelo menos parte desses documentos. Foi discutido com o ministro, ele demonstrou alguma insatisfação em relação ao deputado? Olha, como eu disse, o ministro ele não vai compartilhar imediatamente, mas num prazo máximo de 45 dias, esses processos que estão em diligência. Sendo assim, no caso de qualquer investigado que esteja em diligência, ele não terá acesso ao andamento dessas diligências. Agora, quanto aos outros elementos de prova que já estão no processo, os advogados de cada um desses parlamentares já têm acesso. Então não terá nenhuma novidade. Agora, quanto às diligências, aí sim, é uma questão de investigação. O Ministério Público, do qual o deputado Carlos Sampaio faz parte, outros deputados que são policiais, que são delegados, todos eles entendem de que uma investigação para ser trazida a público, ela precisa antes ser concluída. E o prazo que o ministro nos apresentou é um prazo bastante razoável e, portanto, eu posso dizer que fomos atendidos em 100% do nosso pleito. Então, deputado, esse prazo é para a conclusão da diligência e depois a apresentação de dados na CPMI. Exatamente. Na medida em que esses projetos, esses inquéritos que estão em diligência forem concluídos, eles poderão ser compartilhados, os seus dados, com a CPMI. Ainda em sigilo. Eles ainda em sigilo serão compartilhados. Ainda em sigilo.
né? Ainda em sigilo, eles poderão ser compartilhados com a CPMI. Ok? Olha, eu tenho confiança nas pessoas. Eu tive uma conversa longa com o ministro, eu penso que talvez tenham sido momentos diferentes, mas eu estou convencido de que o ministro nos atenderá, não tenho a menor dúvida disso. Foi abordado na conversa o requerimento apresentado pelo senador Marcos Duval para convocar o próprio ministro Alexandre de Moraes? Não foi apresentado, não foi tratado disso. Até porque eu fui lá tratar com o ministro e a pauta da reunião era exatamente o compartilhamento de dados sigilosos. Agora, requerimentos os deputados podem fazer. A CPI teria que aprovar, não foi aprovado nenhum requerimento convocando o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, não há motivo para eu tratar desse assunto com ele. Sim, mas já há requerimentos no sentido de que se faça a oitiva desses presos. Também não foi ainda aprovado, mas há um consenso na CPI de que esses presos precisam ser ouvidos, precisam ser abordados pelos membros da CPI, da CPMI, para que as pessoas entendam, porque afinal de contas tem essa conversa de que os que estão lá são infiltrados, são de uma ala política, são de outra ala política. Portanto, essa conversa tem que ser esclarecida. E a oitiva dos presos é fundamental. Uma decisão sobre o prazo de 45 dias. O ministro, então, entendeu esse prazo, ele diz que todos esses inquéritos vão ser terminados em 45 dias. Essa é a ideia dele. Foi o que ele nos disse, que em 45 dias ele pretende concluir os inquéritos que ainda estão em diligência. Mas hoje ele poderia entregar alguma coisa? Sim, muita coisa. Muita coisa. A maior parte do que está hoje em sigilo, eu diria que 80%, já vai ser compartilhado, sem nenhum problema. Apenas o que existe ainda em diligência não vai ser compartilhado. Mas a grande maioria, a maior parte do material já vai ser compartilhado imediatamente. Ok? Não, eu vou me reunir amanhã com os dois vice-presidentes, com a relatora, para que a gente defina quem serão os primeiros a serem convocados para que a gente comece o nosso trabalho. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Para lhe ser sincera, hoje foram tantos requerimentos aprovados, eu saí dali, fui para uma série de reuniões, eu próprio ainda não olhei os que foram aprovados, os que não entraram, os que foram rejeitados na comissão. Então eu vou ter que avaliar para que a gente possa... Agora, me parece que não faz muito sentido, já que há uma expectativa de que nos próximos 45 dias se faça a conclusão desses inquéritos de pessoas que estão sendo investigadas. A mim parece que não faz muito sentido a gente convocar essas pessoas que estão com esses processos em investigação, ainda em diligência, sendo que poucos dias depois nós teremos acesso a esses inquéritos concluídos e, consequentemente, teremos um material que será de muita valia na hora de ouvirmos essas pessoas. Então, a minha ideia é que a gente aguarde, no caso das pessoas que foram hoje aprovadas a convocação, que a gente aguarde se essas pessoas estão entre aqueles que estão ainda em diligência, para que a gente possa ouvi-los já com esse material na mão. Me parece mais sensato, mas claro que eu quero ouvir a opinião dos meus colegas. Assim eu espero. Se for necessário, ele poderá ser ouvido antes. Se nós entendermos que é melhor esperar a conclusão do inquérito do Supremo, assim será feito. Nós não temos pressa de que seja daqui a 45 dias. O relatório final da CPI será votado daqui a 5 meses e meio. 5 meses e meio. A CPI, ela prevê uma duração de 6 meses. Começou tem 15 dias. Então não haverá nenhum prejuízo
que alguém seja ouvido daqui a 45 dias. Nenhum prejuízo, absolutamente. Como? Eu realmente não sei. Para dizer a verdade, como eu já falei há pouco, eu não tenho nem a informação de quem foi convocado e quem não foi, porque ali foram só os números dos requerimentos e eu não tive condição ainda de observar com mais cuidado os que já foram convocados e os que tiveram seu requerimento rejeitado. Destacando que os requerimentos que foram rejeitados, em se tratando de uma CPMI, eles podem ser reapresentados. Eles podem e devem ser reapresentados. Eu, aliás, já falei isso hoje na sede da CPMI e quero reiterar. Eu acho que a CPI perde credibilidade na medida em que a maioria só quer convocar determinados nomes que dizem respeito à narrativa que interessa a essa maioria. Se a CPMI tem o propósito, de fato, de investigar, tem que ser chamado para depor todo aquele cidadão ou cidadã que esteja no centro desses acontecimentos. Portanto, não é razoável que façamos uma CPI apenas convocando aqueles que um lado, né, porque a CPI a gente sabe que tem dois lados, tem duas narrativas diferentes. Uma delas tem maioria. Não é razoável que a gente só ouça os que interessam a maioria. Eu, como presidente, farei um apelo, inclusive, para que todos aqueles que têm o seu nome citado e que a mídia, que vocês, jornalistas, têm demonstrado como figuras importantes nos acontecimentos, que todos sejam ouvidos. Eu acho que é muito mais razoável e isso sim dará de fato credibilidade ao nosso trabalho. Tá bom? Obrigado.